Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Edu Oliva e novamente estamos aqui para discutirmos o assunto chamado regionalismo americano ou falar um pouco dessa história dos artistas regionalistas, né, nos Estados Unidos. Artistas esses extremamente interessantes, porque foi um período muito complicado para o norte-americano, que foi o período da Grande Depressão, né? Lembrar do crack da Bolsa, 1929, e o quanto eles sofreram e quanto ficou de espaço para o artista representar esse momento no rural americano, né? Pegou um pouco do centro, né, dos Estados Unidos, vários estados centrais, indo do centro até o sudoeste, tá? E esses estados tiveram alguns artistas que foram os expoentes do período. Então, hoje nós estamos no terceiro episódio de regionalismo americano. Tá? Então, nós iniciaremos agora. Eu vou colocar para vocês os slides e aí a gente já inicia isso. Aqui vamos para o... Isso, aqui, gente. Nesse período, né, existia uma coisa, principalmente não, na França, em Paris, chamado a Escola de Paris. Na realidade, não era uma escola, foi um momento e um momento e um espaço. O espaço era Paris e o momento era um momento onde os artistas de outros países iam para Paris. Por quê? Porque lá era o centro das artes, né? Não era só cidade luz, era o centro das artes. Tudo que havia de artistas, por exemplo, poetas estavam em Paris, né? Os artistas também estavam lá. Lá era onde estava ocorrendo que toda a mudança, né? O que é a mudança? A mudança da arte que foi feita até o século XIX, uma arte realizada até esse período, e quando chega no seu final, quando eu falo final, eu estou falando em romantismo, realismo, impressionismo, simbolismo, pontilhismo, sintetismo, tudo isso final do século XIX, vai de 1850, essa história toda, até 1900. Quando chega em 1900, a arte muda, né, na Europa. Essa arte começa a ir para movimentos de vanguarda, de mudança. Por isso que esse período dá-se o nome de arte moderna. Vai do início do século XX até 1945, em torno de, cerca de, né, 1945, onde a gente vê nos Estados Unidos um grande artista chamado Jackson Pollock, e aí a gente tem essa mudança do que era a arte moderna e passa para a arte contemporânea. Então, a arte contemporânea ela vem de 45 até hoje. Então, até hoje em dia, nós estamos nesse período da arte contemporânea. Tudo bem? Então, vamos continuar. A Escola de Paris, outra coisa que eu não falei. Na Escola de Paris, era assim, era um grupo de artistas de fora de Paris, de estrangeiros, e que estão lá em Paris para poder vender suas telas, poder vender seus livros, né? Para se desenvolver, né? Lá era o centro, lá é onde se vendia, lá onde tinham as galerias, lá onde estavam os museus. Então, tinha que estar lá.
Entre esses artistas, a gente tem que lembrar de alguns. Por exemplo, Picasso era um dos artistas da Escola de Paris, né? Picasso, todo mundo sabe, era espanhol, mas ele era, né, catalão, né? Era Barcelona, próximo a Barcelona, e Picasso, um grande artista, mas não parisiense, né? Então, era um estrangeiro ali. Outro, Marc Chagall, que a gente conhece muito, porque ele veio morar no Brasil, né? Marc Chagall era russo, né? Chagall era russo, também estava lá. Amedeo Modigliani, próprio nome diz, italiano, né? Estava lá também, Escola de Paris, nesse momento. Por isso que a gente não fala que é uma escola estética, uma escola da academia, das belas artes, nada disso. A Escola de Paris foi um momento em Paris, onde haviam artistas não parisienses tentando lá um lugar ao sol. E tinha também não só os estrangeiros, mas também tinham colegas que eram da França, também eram artistas que estavam ali buscando lugar ao sol, que era o Pierre Bonnard e era o Henri Matisse, grande Matisse, né? Também fazia parte da Escola de Paris. Eu vou falar uma coisa, porque assim, o assunto regionalismo americano, ele pega esse período 1930, né? E vai até 1940, né? O período do regionalismo americano, desde o crack da Bolsa, né? A Grande Depressão, que se arrasta até o começo da Segunda Guerra Mundial. Então, é assim, aqui eu vou mostrar algumas coisas que aconteceu antes da gente falar continuar falando do regionalismo. Lá pelos idos 1913, 14, alguns americanos conseguiram organizar uma grande exposição. E o nome dessa exposição foi Armory Show, porque foi num quartel, né, lá em Nova York, se eu não me engano, o 69º Regimento, e esse quartel que sediou a primeira exposição de arte moderna nos Estados Unidos, né? Então, olha só alguns que eles levaram. Por exemplo, Ingres e Delacroix não são nem um pouco modernos, são anteriores à arte moderna. Mas eles levaram justamente para mostrar um pouco a diferença do que é arte moderna em relação à arte que era feita anteriormente. Aí eles levaram o Degas, né, que aí o Degas, vocês lembram, impressionista, o Cézanne, que já é uma coisa à frente, né? Tanto Matisse quanto Cézanne, por mais que Cézanne tinha um olhar ainda anterior à arte moderna, mas na realidade ele é o grande precursor de tudo isso. Nós temos aqui Renoir, que sabemos também que era um impressionista, Monet também. Olha só aqui Gauguin, né, que era um pós-impressionista, Van Gogh, pós-impressionista também, o Manet, que a gente não pode falar que Manet, ele teve um período da vida dele que ele até andava com os impressionistas, mas isso não o colocava na condição impressionista, apesar de alguns livros de história da arte o colocarem, né? Manet é um cara interessante, não tem gaveta para ele está além disso. Constantin Brancusi, esse sim, um artista, né, moderno. Eu vou depois que nós acabarmos de falar sobre regionalismo americano, eu vou tentar montar para todo mundo um curso sobre o Constantin Brancusi, um romeno fantástico na produção de esculturas, maravilhoso. Aí nós temos Paul Signac, Raoul Dufy,
George Braque, que era o cara que trabalhava com Picasso, trabalhou muito tempo, foi o criador, co-criador, né, junto com Picasso, do cubismo. Importante, Braque. Matisse, não tem nem o que dizer, um grande cobra. Eu acho que ao lado do Cézanne, ele tem essa importância de coisas que ambos criaram, eles desenvolveram e muitos foram influenciados pelo Matisse. Matisse eu chamo de um supermoderno. Ele foi precursor, só que ele foi para a arte moderna, ele influenciou modernistas ali, ele é um cara bem interessante. Marcel Duchamp, que é na minha opinião, nem dá para falar que Duchamp é um artista moderno, Duchamp é um contemporâneo, mesmo no período moderno, ele já se comportava e a arte dele era muito contemporânea. É bem interessante, Marcel Duchamp. Aqui a gente está, olha lá, Picasso, né, Braque, os caras dessa escola de Paris. Não, perdão, falei da Escola de Paris. Os artistas que foram chamados para o Armory Show no começo do século, lá 13, 14. Olha aqui, Marc Chagall, né? O Modigliani, né? Alongando a forma. O Mondrian, né? O holandês Mondrian. Aqui o Bonnard, né? O francês, né? Da Escola de Paris. E Matisse, né? E ao rejeitar os estilos abstratos, né, que havia na Europa, os artistas americanos optam por adotar o realismo acadêmico e mostrar cenas urbanas e rurais americanas. Isso aqui é bem interessante, hein? Porque na Europa estava acontecendo o contrário. Né? A arte acadêmica, que era do século XVIII, era uma arte que já tinha sido meio que ignorada pelo público que lidava com a arte, com a estética. Né? Essa coisa da academia, quando a gente fala em arte acadêmica, academia, vem da ideia de uma arte cheia de cânones. Era a arte que foi realizada durante um bom tempo na Academia de Belas Artes, na França. Tá? Sempre que a gente ouvir falar ou ler sobre uma academia, um realismo acadêmico, é justamente para mostrar que há cânones. E cânones pesados. O que são cânones? Né? São regras que o artista tem que seguir para ser aceito nos salões de belas artes. Tá? Então, olha só, quando eu falo em realismo acadêmico, está dado que há uma necessidade de seguir as regras, né, para que se possa representar o realismo. Enquanto na Europa havia a necessidade dos artistas de abstraírem suas obras. Né? Por isso que há uma arte abstrata, uma produção, né, de arte abstrata muito grande. A gente não pode esquecer de um grande russo chamado Vassily Kandinsky. Né? Esse a gente pode até dizer o quanto, na minha opinião, o melhor em arte abstrata. Né? Ele estava realmente discutindo a abstração e da onde vinha. Vinha da ideia da luz, a ideia de cor, a ideia de ponto e linha. Né? Ao invés de fazer aquela composição que agradava a crítica acadêmica, né? O Kandinsky fazia o contrário disso. Né? Ele mostrava várias linhas, né? E essas linhas eram que compunham toda a obra dele. Então, olha que viagem, linhas coloridas. Né? Esse era Kandinsky. No caso, os americanos optam por uma outra coisa.
E aí mostrava o quê? Cena urbana e rural americana, porque era muito importante para o artista americano representar esse momento difícil que foi esse passar de 1930 até 40, né? Que era a Grande Depressão americana. Tá? Então, é bem importante a gente ter isso como, como mostra, né? Para ver o quanto foi diferente da Europa. A Europa, ela já tinha passado por tanta coisa, Primeira Guerra Mundial, já tinha passado, inclusive, pelo crack da Bolsa, mas isso era só mais um. Os Estados Unidos, a Grande Depressão deu uma quebrada no país, eles não eram tão sustentáveis assim, né? Um país novo, né? Eles não tinham essa condição, sofreram bastante nesse período. E os artistas queriam representar justamente o sofrimento do povo dessa época. Aqui eu volto para aquele momento, 1913, 1914, onde foi realizada a exibição internacional de arte moderna, a primeira, né, nos Estados Unidos. Então, aqui é o interior, né, do arsenal, né, do espaço que foi cedido para a arte. Bem interessante, né, um espaço militar, né, que se transforma num museu, num centro cultural num determinado momento. Isso é bem interessante, né, imaginar nos Estados Unidos, né, essa forma. Olha só, aqui eu cheguei a mostrar para vocês, quer ver? Peraí, não. Olha aqui, ó. Essa escultura é do Brancusi. Está bem na nossa frente aqui uma escultura do Constantin Brancusi. Exposição Internacional de Arte Moderna, ou Armory Show, como ela ficou conhecida, por ter como local de sede o Arsenal, que era o quartel do 69º Regimento da Guarda Nacional da cidade de Nova York. Foi a primeira mostra de arte moderna organizada lá nos Estados Unidos entre 17 de fevereiro e 15 de março de 1913. E o Armory Show foi patrocinado pela Association American Painters and Sculptors, por iniciativa de Walter Parr, Arthur Davis e Walt Kuhn. Foram exibidas 1.250 obras entre pintura, escultura e arte decorativa. Desse total, cerca de 300 trabalhos representavam a produção de vanguarda europeia e americana. Aqui foram alguns americanos, então, aqui, olha, isso aqui é uma tela do Ingres, outra tela do Degas, olha só. Aqui uma tela, né, do Delacroix, Eugène Delacroix, tá aqui. Uma tela do Cézanne, né? Mas já mostra... Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó, quer ver? Isso aqui a gente está falando em cerca de... o final do século XVIII ou começo do XIX. Tá? Começo do XIX, isso aqui. Aqui eu já estou falando final do século XIX. Esse aqui, final do século XIX, não, começo do XIX, do século XIX, né, 1800, comecinho. Aqui, Cézanne, a gente está falando final também do século XIX. Renoir, do meio para o final, né? Aqui é impressionismo. Monet e Manet, também aqui, final do século XIX. Esse bem finalzinho mesmo, né? Gauguin, né? Essa obra aqui muito famosa, o Tamatete, muito famosa. Essa obra, mistura de cores,
onde isso aqui é uma influência gritante na arte moderna. A gente chama Gauguin e Van Gogh dos pós-impressionistas. Durante muitos anos, eles foram considerados impressionistas até que um dia perceberam que eles não eram impressionistas e não quiseram dar outro nome a não ser pós-impressionistas. Olha só a obra do Van Gogh. E é fácil a gente perceber que eles não são impressionistas, porque isso aqui é impressionismo. Isso aqui é impressionismo. Olha a diferença para isso. Para isso. Tem uma diferença gritante. Quer ver? Olha o Degas, impressionista mor, olha a diferença dele em relação a isso aqui, ou a isso. Passando ao Brancusi com a sua escultura. Olha aqui o Paul Signac. Esse é um trabalho pontilhista. O Signac era pontilhista como Jorge Seurat. E esse pontilismo, porque assim, o que é o pontilismo? É com pontos você compõe a forma. Tá? Pontilismo é isso, utilizar pontos para compor uma forma. Então, a partir de pontos, eu consegui fazer o quê? Uma árvore. Tá? A partir de pontos, eu consigo traçar um gramado, separar a água aqui, dessa terra aqui. Tá? Então, é importante lembrar que Paul Signac foi um grande pontilhista. Interessante também que o pontilismo ele vai originar algumas ideias, como os pontos de definição de uma televisão, vai lá na frente dar a ideia de pixel, que tudo isso são pontos que compõem a imagem. Então, é interessante. Aqui é o Raul Dufy, já mostrando, por exemplo, aqui é a Riviera Francesa, sul da França, o Raul Dufy está representando. Aqui parece bem Nice, está representando a cidade de Nice. Olha que bacana aqui, Braque, Matisse, olha o trabalho do Matisse, que lembra, olhando, parece até uma colagem, e não é uma pintura. E aqui, Duchamp, fazendo uma roda, e a roda tem como função ela rodar, e aqui ela não roda. E o mais interessante é que, às vezes, a gente olha só a roda, é só olhar também o banco, que tem cuja função sentar. Você tem o banco para sentar, e aí não dá para sentar. Então, é também um trabalho muito questionador, para que vocês vejam o quanto isso poderia ter influenciado os amigos norte-americanos, o que não ocorreu. Estavam, portanto, ali representados nomes ligados ao impressionismo, ao expressionismo, ao fauvismo e ao cubismo. Esses três aqui, totalmente arte moderna, que era o que havia de mais atual na pintura europeia. Em parte devido à Grande Depressão, o regionalismo se tornou um dos movimentos de arte dominantes nos Estados Unidos na década de 30. E o outro que acompanhava o mesmo período, de 30 a 40, era conhecido como realismo social. O realismo social enxergava os efeitos da Grande Depressão, só que nas grandes cidades, como o caso de Nova York, Chicago. O realismo social era uma crítica, inclusive, à ideia de capital. Tá? Olha só o que foi feito de regionalismo americano. Eu quero que vocês vejam alguns trabalhos. Olha esse. E aqui, de realismo social. Esse de regionalismo americano, mostrando o quê? A terra, a casa, o trabalho, está vendo aqui? O trabalho de colheita ou de plantação. Tá?
E aqui a polícia batendo nas pessoas, né? Porque certamente ou estavam forçando uma greve, porque aqui nós temos chaminés de indústrias, tudo, mas está mostrando questões das grandes cidades. Na época, os Estados Unidos ainda não era uma nação fortemente agrícola, com uma parcela muito menor, né? Eles eram ainda bem agrícolas, né? A parte rural era muito maior que ela. E a parte menor de sua população vivendo em cidades industriais como Nova York. Olha aqui, aqui é Nova York. Estão vendo? E olha Chicago como era. Deem uma olhada nisso aqui. Olha esse estacionamento, né? Olha esse parking aqui, como tinha automóveis, né? Porque era imensa, eram duas cidades super desenvolvidas. Pintura de cena americana é um termo genérico para o regionalismo americano e também para o realismo social, né? Que é conhecido também como realismo urbano. Olha só o regionalismo americano. Olha algumas cenas aqui. Eu vou mostrar algumas imagens para que vocês tenham uma ideia. Grande parte da pintura de cena americana transmite uma sensação, opa, importantíssimo, nacionalismo e de romantismo, né, que representa a vida cotidiana americana. Então, nacionalismo era uma, romantismo a outra. Romantismo porque mostra as famílias, mostra inclusive namoros, né? Como é que era, né? O namoro, então o namorado com a namorada, sentados ali no início de uma montanha para fazer um piquenique, né? Era esse olhar. Aqui, olha só, né? A pessoa com o burrico, é um cavalo, né, para poder fazer o arado, né, na sua fazenda. Esse senso de nacionalismo surgiu da rejeição dos artistas americanos às tendências da arte moderna após a Primeira Guerra Mundial e após a exposição de arte moderna do Armory Show. Aqui é uma outra cena do regionalismo americano. Esse artista, né, que fez tanto esse trabalho como esse aqui, ó, chama-se Grant Wood. Grant Wood, né, muito conhecido nos Estados Unidos. Durante a década de 30, esses artistas documentaram e retrataram cidades americanas, pequenas cidades com paisagens rurais. Alguns fizeram isso como uma maneira de voltar a um tempo mais simples da industrialização, enquanto outros eles tentaram fazer uma declaração política e emprestaram a sua arte, a arte deles, a causas revolucionárias e radicais. E semana que vem vocês assistirão comigo ao quarto episódio do nosso regionalismo americano. Gente, siga-me no Instagram, e é @EduOlivaOficial. Não se esqueçam, @EduOlivaOficial, tá bom? Um beijão, uma semana maravilhosa para vocês. Tchau, tchau, gente.